Salve, nação! Vamos para mais um vídeo. E só quem levantou mais um caneco hoje vai chegar se inscrevendo no canal e soltando aquele like. Para desespero dos antes, levantando mais um troféu, velho. É isso aí. Quero ver quando a gente for bi, o que eles vão falar. Enquanto isso, vamos ver o que a imprensa está falando da gente aqui, desse jogo. Vamos lá. Não tinha uma expectativa tão alta, assim, de ser um grande espetáculo. Cara, eu acho que esse tipo de jogo é muito difícil, vou explicar. Nenhum dos times tem a menor ideia do que vai encontrar. Pega o próximo jogo do Flamengo agora, o Pirâmides. Aí você pesquisa, o Pirâmides é o segundo colocado do campeonato egípcio, não perde a 5 jogos. O que isso quer dizer? Não dá pra saber, cara. E a pressão acaba ficando em cima do time brasileiro. Nesse jogo, principalmente, hoje, um pouco mais, assim, né? Mas como é que você projeta um jogo desse? Quem é melhor? Quem é mais time? Cara, não dá pra saber, só quando você tá em campo, mas então, isso deve gerar uma ansiedade, um receio. Uma coisa é você, como o Felipe, deve ter passado noites vendo os vídeos do Cruz Azul, onde eles atacam, como eles se defendem. Mas quem tá em campo, cara, tem aquele receio, assim, do desconhecido. De você não ter certeza, será que eu posso ir? Será que eu vou tomar uma bola nas costas? Será que o cara ali vai me driblar? Você não disputam os mesmos campeonatos. Aí uma vez por ano tem um jogo e você entra em campo para ver o que é. Eu acho muito difícil, realmente, partidas como essas. Então eu acho assim, naturalmente, o jogo com o Pirâmides também vai ter uma carga dramática, um receio dos dois times se estudando. Uma coisa é você enfrentar o europeu, você já sabe que é pedreira, você conhece os jogadores, você sabe escalar os 11 tranquilamente. Esse tipo de jogo, desses raros encontros entre sul-americanos e times da CONCACAF, ou da África, da Ásia, eu acho complicado mesmo. E tem sido assim na história, né? De 13 para cá, desde que o Corinthians ganhou em 12, de 13 para cá, na metade das vezes, o sul-americano não conseguiu chegar na final. Ou seja, ele perdeu para times dos Emirados Árabes, do Japão, do Marrocos, do Congo foi antes de 13, do México. Então, assim, eu acho que a gente entra com uma carga mesmo assim, por que a gente vai encontrar? Isso gera uma tensão natural. Para mim, ajuda a explicar o primeiro tempo do Flamengo tão cauteloso assim. Depois o segundo, já com o jogo mapeado, com o Felipe entendendo melhor, os jogadores entendendo melhor, acho que o Flamengo se soltou e dominou o jogo. Só para pegar o gancho que o Eric falou sobre, Faz sentido isso? Sobre a saída. Faz sentido? É que eu acho que tem o jogador... um pouco, mas eu tenho... Ouvi o jogador. Que o Pedro falar, não, mas eu ouvi o jogador, para seguir um pouco nessa. Sim. Ouvi o jogador sobre esse estranhamento. Não, eu queria ver sobre esse estranhamento. Assim. Não, sabe o que acontece, Zé? Porque assim, nós estamos falando de um Flamengo. Acho que todos aqui concordam comigo que, tecnicamente, o Flamengo é muito melhor que o Cruz Azul. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, de forma alguma. Então, quando você é melhor tecnicamente, você não tem que esperar ver o que o adversário vai trazer para você. Você tem que acreditar naquilo que você tem de melhor. E eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, não acreditou. E tá tudo bem, eu tô com você. Tem a ansiedade, tem a pressão, tem a questão da carga de jogos. O Flamengo chegou a 72 jogos na temporada. Então, às vezes, você quer dar um pouquinho de conforto para depois você acelerar. Enfim, tudo tem, mas eu não posso deixar de falar que o Flamengo, com tanta qualidade técnica, vai esperar o Cruz Azul para ver o que vai... Eu acho que, taticamente, o Cruz Azul foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. É isso. A estratégia do Larcamón, ela se sobrepôs ao que o Felipe tinha preparado para o jogo. E o Felipe estudou, ele falou nas entrevistas prévias que tinha conhecimento de como a linha de defesa marcava. Chegou até a comparar a defesa do Cruz Azul, do jeito de marcar com o Atlético Mineiro do Cuca, o Bragantino do Wagner Mancini. O Arrascaeta acabou de falar na entrevista pro Bruno. Então, eu acho que taticamente o Flamengo foi assim, perdeu o duelo no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí o Felipe talvez tenha conseguido mexer. Acho que os jogadores que entraram, isso também ajuda muito, entraram melhor do que os que saíram, né? O Cebolinha fez um jogo melhor que o Samuel Lino, o Plata fez um jogo melhor que o Carrascal. O Samuel Lino jogou muito para trás hoje, Esse é o gancho que eu queria pegar. Assim, eu acho que, e não é de hoje, acho que já tem um tempo que o campo está mostrando que o Cebolinha é o titular da ponta esquerda do Flamengo. Eu acho que está havendo uma insistência do Felipe Luiz com a permanência do Samuel Lino como titular. Se a gente for pegar aquela atuação do Flamengo, que é a atuação ali antes do jogo da Libertadores, que deixa todo mundo boca aberta, que é o 3-0 em cima do Bragantino do Maracanã, que o Arrascaeta bota o jogo no bolso, o Cebolinha é o titular daquele jogo, jogando muito bem. O jogo contra o Atlético Mineiro, antes da Libertadores, que em tese é meio que o time reserva ali, o titular é o Samuel Lino, o que gerou em todo mundo a expectativa de que o Cebolinha fosse ser o titular na final da Libertadores. Acabou sendo o Lino, que nem jogou mal, não. Só que de lá pra cá, o que o campo tem mostrado, o Cebolinha, quando tem entrado, o próprio Fla-Flu
que o Flamengo foi muito mal no primeiro tempo e melhora muito no segundo tempo, também tem a ver com a entrada O jogo do contra o Cebolinha. Sport, que estava enroscado, o Cebolinha entrou, isso, primeiro muda, lance ele participou do gol. Ele tá com confiança. Não, assim, o campo tem mostrado já há algum tempo que hoje o Cebolinha merece ser o titular da lateral. Cebolinha é fogo, velho. Ele tá jogando muito. Mas o contrato tá acabando, velho. Aí, pô, aí vai e renova o contrato, o cara se machuca de novo. Eu arriscaria, velho. Renovava o contrato com ele de boa ali. Tá jogando muita bola. Da ponta esquerda do Flamengo. E acho que o Felipe Luiz tem insistido demais no Samuel Lino. Vamos então, já que o assunto aqui é escalação, vamos colocar o time inicial do Flamengo e as alterações e debater essa opinião do Pedro de jogadores do banco hoje estarem melhores do que alguns titulares. Então o Flamengo foi a campo com o Rossi, Varela, Léo Ortiz. Que eu achei que o Felipe arriscou também, botar o Léo Ortiz sem ritmo nesse jogo, no lugar do Danilo. E foi bem o Léo Ortiz, na sua opinião? Achei mais ou menos. Léo Pereira e o Alexandro, o Jorginho e Pulgar, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique. Aí ele mexeu no intervalo. Né? Samuel Lino não estava jogando bem, ele mexeu no intervalo. Colocou o Plata no lugar do Samuel Lino, manteve o Bruno Henrique, até porque não tem outro para jogar ali na função de centroavante, assim, de costas, como a gente estava falando, fazendo pivô. E o Cebolinha entrou com 21 minutos no lugar do Carrascal, que fez uma boa jogada só, né? Pelo menos na minha memória, eu lembro de uma boa jogada do Carrascal. O Cebolinha entrou com 21 e 23 ou 24 saiu o segundo gol, não foi? 25. 4 minutos depois. 24, Ele já tinha feito uma boa jogada pela ponta esquerda, depois ele fez o passe pro Arrascaeta, né? Aí descansou o Arrasca, eu pelo menos interpreto assim, colocou o Luiz Araújo e o De La Cruz no lugar do Jorginho. Que tinha Jorginho. sido amarelado também, né? Exato. Eu até acho que assim, a primeira linha de defesa do Flamengo, assim, eu acho que teve uma boa atuação, porque o Flamengo não sofreu tanto defensivamente. Eu acho que a má atuação do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, passa muito por uma baixa, um nível técnico abaixo dos dois volantes, tanto o Pulgar quanto o Jorginho, Concordo. e dos jogadores de frente, com exceção do Arrascaeta, que eu acho que, principalmente jogadores de lado, né? Porque tem uma questão, a gente está falando muito do Cebolinha aqui, às vezes não é só o ponta que pega a bola, vai para cima, que dribla, que ganha o duelo contra um. Às vezes é você conseguir fazer uma movimentação que você vai arrastar a linha de marcação, vai dar espaço para o lateral que vem do lado, que você vai gerar uma linha de passe, que você vai conseguir deixar o sistema defensivo em dúvida. E eu, particularmente hoje, não vi acontecendo isso dos dois jogadores. Os dois jogadores que o Felipe claramente tem em alta conta, né? O Samuel Lino, porque ele insiste bastante com o Lino, e eu opino que o Plata também. Porque o primeiro jogador a sair do banco não foi o Luiz Araújo, não foi o Cebolinha, que vem com bons jogos, foi o Plata. Ele gosta muito do Plata. Gosta muito do Plata. Agora, em cima do que o Pedro falou, você vê que quando o Cebolinha entrou, ele tomou decisões muito melhores que o Samuel Lino. Além de acertar tecnicamente, as decisões que ele tomou, a gente vai lembrar de uma bola, cara, já estava 2-1 o jogo, que ele deixou o Luiz Araújo em ótimas condições de finalizar. Eu estranhei passe de meia mesmo. Eu estranhei o Lino. O Lino, toda vez que pegava a bola, hoje jogava para trás. Eu também achei estranho. O passe que ele dá pro Arrascaeta no gol é um passe de meia. Porque a marca do Lino é ser um jogador do drible, de ir pra frente. Ele pegou a bola, ele jogava para trás. O lance do gol, se é ao contrário, a gente já está exaltando o Arrascaeta, né? Que bola linda que ele deu pro Cebolinha. E, na verdade, foi um baita passe do Cebolinha pro Arrascaeta. Bom, você fala, Rick. Não, eu quero só que, se possível, colocar como terminou o Flamengo. Bora? Absurdo. Bora. Absurdo, cara. Olha como terminou o time do Flamengo. O elenco, olha, né, que você quer dizer, né? Não, o em campo. Olha que absurdo. Não tem como, olha só. Você tem um De La Cruz e Saúl para ser reserva de Pulgar. E não entraram o Danilo, o Pedro. Exatamente. Aí você tem um Plata, Luiz Araújo, Cebolinha. É impressionante, cara, não tem como. É por isso que a minha indagação desse jogo, principalmente do primeiro tempo, é isso. Quando você tem um elenco como o Flamengo tem, você não pode esperar ver o que o adversário vai fazer. Você tem que impor aquilo que você acredita e o que deu certo quase todo ano, né? Mas você acha que o Flamengo esperou? Eu concordo plenamente com o Richarlison. Ou não conseguiu fazer? Eu acho que o Flamengo esperou, porque não houve a pressão. O Flamengo é de pressionar a saída de bola. É que eu acho que o Cruz Azul, fora o erro no primeiro gol, eu achei que o Cruz Azul teve comportamentos melhores. Tudo bem, marcou melhor. Acontece, o Bruno Henrique falou. Marcou melhor, mais assertividade na... O Flamengo, pelo jeito que joga, pelo orçamento, pelos jogadores, cara, tem que propor o jogo contra qualquer um, pô. O engraçado é que o Flamengo propôs o jogo contra o Bayern, né?
E agora que o Cruz Azul ali ficou mais ou menos. Estranho. Construção, Bruno conseguia Henrique sair falou. com mais facilidade de Bruno Henrique trás. falou, mas Obrigou aí o Flamengo a rifar muito a é bola. uma questão de encaixes. Então, por que não encaixou? Só que assim, entendeu? O Flamengo, aí depois do gol, após o gol do Flamengo, com 15 minutos, você percebe que o Flamengo ainda baixa mais as linhas Baixou. ainda. Eu senti o Flamengo acomodado depois do 1x0. isso que eu- Porque meu- a característica do time do Felipe Luiz é essa, de Lá em pressionar, cima, de morder. já tá lá em e depois cima. que você faz 1x0 num jogo que é nervoso, em tese Continua. você se sente, né, mais confortável para poder... Até pra minar a confiança dos caras que exatamente. tinham O que acabado de errar, aconteceu? né? Quando os caras erram e o Flamengo desce as linhas, você acaba devolvendo a confiança para esses caras. Opa, peraí, o Flamengo não tá apertando, então vamos tocar. Tá. Começou o Cruz Azul tocar, no finalzinho o Cruz Azul foi melhor que o Flamengo. Foi os últimos 15 minutos. Entendeu? Foi o Cruz Azul, Então, assim, eu achei que essa decisão foi errada, na minha opinião. E tá tudo bem, que se foi um combinado, tá tudo bem, a gente não acompanha o treinamento, a gente não sabe o que realmente foi a pré-eleição. Mas pelo que eu acompanhei do Flamengo esse ano, eu achei que é um risco que não deveria correr. Porque se a gente Exatamente. tem do DNA do Flamengo, esse DNA que voltou a ser, dessa competitividade da frente, de tirar o conforto toda hora desses zagueiros, né, do time adversário, eu acho que faltou um pouquinho. E tá tudo bem se é o cansaço, e tá tudo bem se quis deixar o Cruz Azul ganhar mais campo para sair no contra-ataque. Não aconteceu no primeiro tempo. O Flamengo quase pagou um preço, quer dizer, pagou um preço, porque tomou o gol no finalzinho, e poderia ter se complicado um pouquinho mais. Tá tudo Agora, bem. se você achou temerário o Léo Ortiz, pela falta de ritmo, né? Só pela falta de ritmo, assim. óbvio. É jogar pro alto e escolher um, assim. O Pedro deve ter uma participação bem reduzida se tiver nesse Mundial, Assim, né? quando ele teve a lesão, a informação que a gente tinha era de que ele estava fora da temporada. Sim. A gente até noticiou no GE. Globo, enfim, Caí, a Letícia, a gente participou dessa apuração. Me surpreendeu até a possibilidade dele ter alguns minutos ainda contra o Paris Saint-Germain, que é o que eu imagino que aconteça, se ele tiver condições de voltar. Porque ele foi uma lesão bem séria, assim, bem séria mesmo. Então até me surpreendeu ele ter sido relacionado, porque quando você tem uma lista fechada, como é a lista do Mundial, você leva todo mundo que você pode usar. Então há uma confiança no Flamengo de que o Pedro pode ser usado em algum momento. Isso me causou até uma surpresa, assim, porque a primeira informação que a gente teve era de que tinha sido uma lesão séria e que ele não teria nem condições mais de jogar na temporada. Mas deve ser caso mesmo só de extrema urgência, né? Bem difícil imaginar. Eu acho que também condição. pode ser prêmio, né? Premiar o cara que foi tão Sim, importante, né? E tá eu acho com muito grupo, justo também. né? Mas é porque quando você só tem eu sei, 26 eu vagas ou entendi, eu 25 entendi, vagas, e você tá põe o corretíssimo. nome que você tá em algum momento você corretíssimo. pode precisar, né? Você está corretíssimo. Mas eu acho que deve ser por esse lado, né? Vou premiar, porque o cara fez tanto por nós e agora, mesmo que ele não possa atuar, mas ele está aqui, deve ser Você vê que ele estava até no banco, mas não estava nem de uniforme. nem de uniforme. Ele foi relacionado, Nem de você uniforme. relaciona todo mundo que está inscrito, né? Pedro, você preparou uma análise tática pra gente. Antes de rodar, queria só introduzir com relação ao que a gente falou ao longo da temporada inteira da mudança de posicionamento do Arrascaeta, deixando de ser exatamente um meia camisa 10, como estava o posicionamento do Cebolinha na hora do passe, para ser quase que um segundo atacante. E eu acho que no segundo perto da gol, área, né? no segundo gol a gente vai ver muito claramente como que ele está quase que alinhado ao Bruno Henrique, ao invés de estar na posição anterior. Vamos mostrar? Primeiro a gente recebe aí, ó, a gente consegue parar e dar uma segurada, a gente vê que a linha de 5... Nação, eu vou cortar aqui por conta dos direitos autorais, mas assim, o Flamengo deu um passo enorme em busca desse Mundial. O Pirâmide, pelo que eu conheço, ele é bem mais fraco do que o Cruz Azul. Então assim, a gente tá bem próximo de chegar no PSG ali e a gente tem muita chance de ser campeão, cara. Eu tô com muita fé que esse ano vai dar tudo certo. Já tá dando tudo certo. Se a gente levantar o caneco lá do Mundial, pô... Ai, cara, eu daria tudo pra ver a reação dos palmeirenses ali, dos vascaínos. Pô, caraca, em Flamengo campeão mundial, velho. Pô, loucura. Mas é isso aí, nação. Se inscreve no canal pra não perder nada. E saudações rubro-negras.